Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai começar com esse vídeo em que o advogado de Bolsonaro, ele é censurado ao vivo durante uma entrevista que ele estava dando na Jovem Pan. Olha o que acontece, o jornalista automaticamente ele interrompe, pedindo para o advogado retornar em outro momento, porque o tempo tinha sido esgotado. Olha isso, olha como é grave essa censura que está acontecendo com qualquer pessoa que é de direita. Jovem Pan, nós tivemos falas que foram censuradas quando atribuíam a outro candidato ligação com ditadores da América Latina, quando não permitia que se falasse da ação penal que ele respondeu e foi condenado. Tivemos o ministro Marco Aurélio Mello censurado na sua fala quando diz que o atual presidente nunca foi absolvido. Enfim, nós tivemos um processo disfuncional. E essa disfuncionalidade levou... Tá. Bom, doutor Paulo, nós estamos com o tempo limitado hoje aqui na nossa questão. Nós vamos fazer essa entrevista mais longa, ela precisa ter um pouco mais ser um pouco mais alongada. Nós temos vários temas aqui e nós vamos fazer isso num momento posterior. Nesse momento nós estamos com o tempo meio em cima para a gente poder caminhar. Então eu vou pedir licença ao senhor para nós darmos sequência na entrevista mais para frente, no momento posterior. Muito obrigado, vamos passar agora para o próximo tema. Olha que situação, o jornalista, ele ouviu algo no ponto, ele nem sequer soube despistar. Ele interrompeu de forma tão forçada, como alguém estivesse ali no ponto falando para ele interromper, que ele se engasgou, ele enrolou e ele ficou ali tentando procurar palavras. Olha que situação mais desconfortável, que vergonha, absurda, não só dela, mas todas as que tentam censurar, tentam dar voz só para quem é de esquerda, automaticamente quando alguém de direita vai falar, vai falar algo que não é o que eles está no na pauta deles, eles cortam, eles censuram, eles não dão direito da pessoa falar, eles cortam a fala da pessoa. Eles censuram, eles interrompem, que foi o que aconteceu. Antes da gente ir para o próximo assunto, não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se De hoje é o seguinte, olha essa, parece piada, mas não é, né? É verdade. Essas são coisas do Brasil. O governo gastará 40 milhões de reais em campanha sobre redução de gastos. O governo federal vai gastar 40 milhões de reais na campanha publicitária com o objetivo de promover a redução dos gastos públicos. E aí, Consta, como é que explica essa? A piada pronta, né? Acho que a deputada Carla Zambelli cobrou mais explicações sobre isso, não sei. Mas, enfim, é o Brasil do Lula, né? É a piada pronta. Vai cortar gastos e faz uma campanha milionária para tentar convencer de que é um negócio positivo, sendo que é um corte para inglês ver. Os mercados não caíram nessa. Gleisi Hoffmann já está dizendo que o Lula está certo mesmo e que, enfim, os bodes expiatórios de sempre apareceram, né? O mercado de dinossauro voraz, o Roberto Campos Neto, sei lá mais quem, estão traindo o Brasil, não querem um governo com um olhar social, com uma face humanitária e blá, 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 porque, na verdade, ninguém caiu nesse conto da carochinha, né, do corte de gasto. Então, vai lá, gasta mais 40 milhões para ver se convence mais algum otário aí de que esse é um governo que está fazendo o dever de casa, pensando na sustentabilidade das contas públicas. Todo mundo sabe que não é verdade. Até quem fez o L, até quem doou para o L. É o caso do empresário Rubens Ometo, né? Doou R$1 milhão para a campanha do Lula. E agora diz, estamos ferrados. Com uma elite dessas, né? Que doa dinheiro desse jeito para o Lula, depois de tudo que ele fez nos verões passados. O Armínio Fraga, que faz o L e pede voto para o Lula emprestando sua reputação.
e agora está todo mundo com medo, ou dizendo que está ferrado e tudo. É difícil, né, a gente vislumbrar uma saída muito boa, né, com essa elite. É brabo. E essa da campanha publicitária, hein, Salles? Até na hora de cortar gastos, tem uma forma de gastar mais, né? Deve ser alguma mutreta de agência de publicidade aí. Alguém tá recebendo 40, vai rebater uns 10, vai fazer uma campanha de 30 que não vale 5, né? Quer dizer, realmente, é uma vergonha. A turma votou nesses caras aí, agora vai ter que aguentar. E o pior é que a gente fica muito triste, que, como sempre, a pessoa que mais sofre é a pessoa mais humilde. Porque quem tem o mínimo de condição se protege. Pode até não se proteger 100%, mas se protege, coloca o dinheiro no CDI, na Selic, no Tesouro Direto, sei lá, em qualquer aplicação, e vai se protegendo um pouco, né? Vai fazendo algum hedge aí. Agora, o pessoal que é realmente pobre, essa turma não tem acesso a nenhum tipo de proteção cambial, proteção financeira e tudo. E aí, cara, fica totalmente à mercê de um governo que administra vergonhosamente o país e que está levando o Brasil à bancarrota. Hoje, por acaso, eu participei de uma entrevista em que o questionamento foi o seguinte, aí o Rodrigo talvez possa até fazer um comentário mais qualificado que o meu. A pessoa fez a seguinte pergunta, disse, olha, o Roberto Campos, no governo passado, no governo do Bolsonaro, fez 50 e tantas intervenções no câmbio para regular o câmbio. E está sendo acusado dessa vez de não fazer nenhuma intervenção. E que, portanto, isso seria lido como uma postura mais política, né, que ele não está gastando munição para segurar o câmbio. Qual foi a resposta que eu dei? Eu disse, olha, uma coisa é você segurar o câmbio num momento de evidente volatilidade de especulação. Aí você vai lá e põe um fim na especulação. Eu acho que no Brasil de hoje, com essa aparente insolvência do governo, cada vez mais provável insolvência e falta de credibilidade e tudo mais, não se trata, pode até ser que tenha um pouco de especulação, mas não se trata efetivamente de especulação pura. E se você sai queimando reserva para regular o câmbio, daqui a pouco você não consegue nem arrumar o câmbio, nem ter reserva. Então vai ficar muito pior. Então, Rodrigo, me diga aí se é uma situação realmente assim mesmo, que eu acho que essa é uma pergunta que muita gente está fazendo, né? Por que o BC não intervém no câmbio para regular mais essa subida? Salles, você está certíssimo na sua explicação, né? É preciso separar o que é noise, o que é uma volatilidade por alguma coisa específica que aconteceu ali e você tenta suavizar a tendência com esses leilões, né, com essa intervenção, você suaviza a tendência, você não tenta virar, fazer um cabo de guerra com o mercado, você tenta suavizar a tendência. De quando você dá soco em murro em ponta de faca. Quando a coisa entrou numa espiral descendente ou ascendente, e você tenta ficar na frente, né, com as suas munições das reservas ali. Isso seria loucura, seria burrice, ia jogar mais lenha na fogueira. Dessa vez é uma análise que o mercado está fazendo de que o governo não tem nenhum compromisso com as contas públicas. E eu me espanto com quem acreditou que tinha. Isso é o mais ridículo de tudo. Agora, eu só não gosto quando fala assim, tem que ter algum componente de especulação. Eu entendo o que você está falando. Para qualquer pessoa que você falar especulação, vai remeter a uma coisa, né, de você entrar ali no mercado para tentar se dar bem com algum ganho curto em relação a uma incerteza qualquer e tudo mais. Mas tudo aquilo que fazemos no mercado, de certa forma, é especular. Vem do latim, speculare, né? Quando você sai de casa com um guarda-chuva porque viu nuvens negras, você está especulando que vai chover. O mercado é um mecanismo dinâmico de tentativa de antecipação do futuro. Então nós estamos o tempo inteiro tentando avaliar o futuro, o amanhã. Isso é especular. E é óbvio que está todo mundo olhando e falando assim, porra, esse governo vai lamber a economia do Brasil uma vez mais. Eu achei que tinha alguma chance dos caras escutarem o Abílio Fraga, né? Deve ter pensado o Luiz Stuberg. E estão vendo que não, que o Lula voltou mais louco, mais perdulário, mais vingativo e que o Haddad é um poste de luz apagado. Porra, se eles ouvissem o Braddock Show, eles iam saber disso desde o primeiro dia de desgoverno, que é o que eu venho repetindo. Então, agora, eu não sou multimilionário que nem eles, não tenho empresa de investimento bem sucedida. Né? Impressionante como essa gente erra em coisas tão básicas. Acreditar que esse governo ia ter compromisso com o lado fiscal. Tenha a santa paciência. É o seguinte, grandes bancos defendem Haddad. Os maiores bancos do país, em uma manobra
preocupante manifestam apoio ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cuja gestão marcada por medidas fiscais insuficientes e corte de gastos polêmico não só ameaça a estabilidade econômica, como também mantém o dólar em alto, enquanto o Banco Central se prepara para possíveis elevações drásticas na taxa de juros. E a gente tem um print aqui que mostra o lucro dos bancos. Coloca na tela para a gente, Cláudio, por gentileza. Olha aí, é esse gráfico. Enquanto o governo pressiona por uma redução na taxa Selic, os bancos brasileiros alcançaram um lucro recorde de 144,2 bilhões de reais em 2023, conforme relatório do Banco Central. E aí, Consta, como é que analisa esses números e esse recorde do lucro dos bancos? O Lula é o pai dos pobres, né? E a mãe dos banqueiros. É pai dos pobres porque aumenta o número de pobres aí no mundo. Ele vai disseminando, né, esse DNA populista e destruindo riqueza. E uma mãe para os banqueiros, né? Porque ali está tudo sempre muito bem, né? Os bancos batem recorde de lucro durante esse desgoverno, enquanto que o pobre se ferra. Isso é a cara do PT. Mas, Brown, nada novo sob o sol. O que foi que fez tanta gente influente, rica, bem-sucedida acreditar no contrário? Pensar que ia ser diferente dessa vez. Eu não consigo entender. Eu quase tiro da equação a possibilidade de alienação, sei lá, ou então é um hospício, como disse a economista Renata Barreto também. É um hospício. Eu prefiro acreditar, né, que existem outros interesses. Talvez esse gráfico mostre, em parte, alguns interesses obscuros aí. Existem outros interesses por trás de endossar um projeto tão nefasto quanto o do PT. Fala, Salles. Não é à toa que o mercado financeiro trabalhou pesadamente para tirar o Bolsonaro e colocar o Lula. O Rodrigo tocou num ponto verdadeiro. Eu me lembro isso, eu era ministro, eu olhava, a gente via isso por dentro, o descontentamento do mercado financeiro com o governo Bolsonaro. Por quê? Porque não obstante tanto o Roberto quanto o Paulo Guedes viessem do mercado de bancos, o próprio o Pedro da Caixa Econômica, o Rubem Novaes e o Roberto Castelo Branco, enfim, gente que era do mercado financeiro e do mercado de bancos, era um governo que tinha plena consciência do excesso de lucratividade dada por medidas de planejamentos fiscais super criativos, né, favores governamentais, lobbies no Congresso e coisa do gênero. O governo Bolsonaro criou o PIX, que tirou muita rentabilidade dos bancos, mexeu em uma série de critérios de certos privilégios que os bancos tinham, mexeu, por exemplo, no dinheiro do DPVAT, e aí os bancos que tinham seguradora ficaram furiosos porque não podiam mais fazer parte do consórcio líder que geria o dinheiro do DPVAT. Então, assim, foi um governo que, não obstante fosse classificado como governo da direita, dos liberais, não sei o quê, era um governo que era justo com o Brasil e, portanto, punha os bancos em patamar de igualdade com todos os outros setores, ou seja, todo mundo vai rachar a conta, todo mundo vai pagar imposto de uma maneira mais isonômica, todo mundo vai respeitar o interesse do brasileiro comum. O governo do PT não. O governo do PT já foi no passado e volta a ser no presente o governo aberto ao lobby do setor financeiro e dos bancos. Faz tudo que os bancos querem, tudo que os bancos sugerem, tudo que o setor financeiro determina. E não é por outra razão que esses banqueiros, principalmente alguns, que eu não vou citar o nome aqui, que são os queridinhos do governo Lula, estão cada vez mais bilionários, porque é no governo Lula, não no do Bolsonaro, que essa turma deita e rola de ganhar dinheiro. Então, não é por outro motivo que eles fizeram tudo o que eles puderam para que o Lula ganhasse a eleição em detrimento do Bolsonaro. Esse era o sentimento de grande parte dos grandes players da Faria Lima, do setor financeiro e dos bancos. É óbvio. Ele pode ser investigado porque o Ministério Público quer investigar gastos do governo Lula com publicidade. Dinheiro usado em campanha para divulgar o pacote de corte de gastos está na mira do Ministério Público. Como ele vai cortar? Ele está em um processo de corte de gastos, só que o corte de gasto dele envolve mais gastos. Com o que vai ter mais gastos? Ele está fazendo uma campanha, quer fazer uma campanha, e nessa campanha vai ter gastos de 40 milhões.
Por esse motivo, o Ministério Público quer investigar. Se a intenção é cortar gastos, como ele vai gastar 40 milhões com publicidade, justamente no pacote de corte de gastos? É algo bem duvidoso. Com o objetivo de investigar os gastos do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério Público Federal pediu ao Tribunal de Contas da União que revise o valor de 40 milhões que o Executivo pretende gastar com uma campanha publicitária, batizada de Brasil Mais Forte, Governo Eficiente, País Justo. A campanha foi criada para divulgar o corte de gastos e a inserção do imposto de renda de até 5 mil. O Ministério Público encaminhou o pedido ao presidente do TCU, Bruno Dantas. Assinado pelo subprocurador-geral do Ministério Público Federal, Lucas Furtado, o documento solicita que o Tribunal de Contas da União atue para avaliar o gasto de recursos públicos com campanhas. Além disso, requer também que o Tribunal de Contas da União vete a despesa, caso se confirme desperdícios e custos desnecessários com publicidade. Ao Tribunal de Contas da União, Furtado afirma que tem ressalvas em relação à campanha produzida. Em sua avaliação, há um paradoxo em relação ao tamanho do montante de recursos públicos usados no programa de governo que, em tese, deveria buscar o corte de gastos. É o que eu acabei de falar. Como que ele quer reduzir, fazer corte de gastos, mas ele vai fazer uma campanha onde ele vai ter mais gastos. E não é gasto de 1, 2, 3 milhões. São 40 milhões em campanhas publicitárias